Dona Rosana, o que tirava a sua paz? Bom, bispo, o que tirou a minha paz foi no final de 2023 para o começo de 2024, eu comecei a ter uma dificuldade para andar, né? E essa dificuldade para andar, ela foi dificultando, tanto que eu fiquei 22 dias sem andar, né? E num exame de rotina, eu descobri que eu estava com diabetes tipo 2. E através desse problema de diabetes, abriu um ferimento no meu pé esquerdo, que eu tive uma infecção generalizada na minha perna esquerda, né? E que o médico, mas o que verdadeiramente tirou a minha paz foi que o médico falou para mim que eu estava arriscada a perder o meu pé, né? Porque aos olhos humanos, diabetes não tem cura, né? Mas aí, através dos exames, fiz os exames tudo direitinho, né? E eu parti para a fé, bispo. Não aceitei aquela palavra do médico. De acordo com o médico, poderia perder o pé. O meu pé ia ser amputado. Seria amputado. Seria amputado. Aí a senhora partiu para a fé como? Eu parti para a fé, né? Como eu estava impossibilitada de andar, que até para fazer as minhas necessidades mais básicas, eu precisava de terceiros, né? Que não tinha como fazer nada sozinha. Tudo eu dependia de alguém. Então, a minha mãe, né, como eu estava impossibilitada de andar, minha mãe ia na igreja, levava água, consagrava tudinho, aí ela chegava em casa, eu tomava. Aí, como era ela que fazia os curativos, né, tudinho, com muita, porque ferida de diabético tem que ser muito cuidado, ela fazia, ela lavava o ferimento, né, com a água. E no período de pouco menos de 3 meses, quando foi em maio, eu voltei para fazer os exames de rotina que tem que fazer, né, que o primeiro que eu fiz deu de diabetes. Né, a taxa de açúcar no meu sangue estava muito alta, e o médico me explicou que era por isso que eu estava tendo dificuldade de me locomover, né? Então, no período de mais ou menos uns 2, 3 meses, mais ou menos, eu voltei para fazer os exames e eu estava completamente curada. Curada da diabetes? Curada. E o pé está aí? Está aqui, meu pé, faço tudo, ando, me locomovo, não dependo mais de ninguém, faço tudo sozinha. Ou seja, a senhora perseverou no tratamento. Sim. Não tinha condições de vir na igreja. Não. Mas a sua mãe fazia isso. A minha mãe fazia isso, porque ela via que eu não podia. E ela ia, consagrava água, tudinho, vinha, trazia, e eu fazia o tratamento. O pé não foi amputado? Não. E foi curada de diabetes? Foi curada. Muito bem. Pode ir andando. Não perdeu o pé, está curada. Amém. Dona Simone, o que tirava a sua paz? Bispo, o que tirava a minha paz é que eu sofria fortes dores no estômago. E essas dores irradiavam para minhas costas. Eu não podia trabalhar direito, como eu sou professora, não podia dar aula direito. Se eu sentasse, eu sentia dor. Se eu ficasse em pé, eu sentia dores. E após essas dores, eu fui parar numa urgência, né? E no qual a médica pediu exames para saber o que eram essas dores. E nos exames diagnosticaram que eu tinha 7 pedras na vesícula. E ela passou o tratamento. Eu fiz os tratamentos, eu perdi 45 quilos. Eu pesava 100 e poucos quilos, eu perdi 45 quilos. Eu fui definhando com a dieta, né? Com a comida que era totalmente restritiva. Eu tinha restrições, alimentações que causavam dores. Dores a ponto de eu desmaiar, não podia ficar em pé. E com esse tratamento, com 3 ou 4 meses, eu retornei e repeti um exame mais específico, que era uma tomografia, para saber se essas pedras ainda continuavam. Só que antes desses exames, eu fiz o tratamento da água. Eu nunca deixei de tomar água, usando a minha fé. E com esse exame da tomografia que eu fiz, um exame com contraste, para ver todo o meu intestino, todos os meus órgãos. E, para surpresa da médica, quando ela pegou com 15 dias os exames, não tinha nenhuma pedra na minha vesícula.
Nenhuma. As dores sumiram, as dores na costa, dor no estômago, enjoo, tudo que eu sentia. Aquilo tirava a minha paz, porque eu não podia trabalhar com essas dores, eu podia ficar em pé. E ela disse, como foi que sumiu? Tinha 7 pedras na sua vesícula e sumiu, não tem nenhuma. E ela suspeitava até de uma pancreatite, que eu tinha uma pancreatite, porque as dores eram um cinturão, bispo, de dor que eu tinha. Eu disse, doutora, simples, eu usei a minha fé com o uso da água e Deus me curou. Todas as pedras desapareceram. Desapareceram, não tem nenhuma. Ao ponto de causar espanto para a doutora. E ela pediu um novo exame que eu fiz, tem 1 mês que eu fiz esse exame, que foi do estômago, para ver como é que estava a parte, se eu tinha pólipos, eu só tinha alguma coisa cancerígena por causa das dores. Eu fiz o exame, ela não acreditou, disse, não tem nada. O seu estômago, o seu esôfago, o seu intestino, os seus pâncreas, vesícula, estão todos renovados, não tem nada. Ou seja, a senhora usou a fé e o Senhor Jesus fez o milagre. Fez um milagre. Amém. Deus abençoe a senhora muito mais. Amém, graças a Deus. Dona Lourença, o que tirava a sua paz? O que tirava a minha paz foi 3 nódulos que apareceu no meu seio. 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. Eu apalpei, eu vi que eu estava com os nódulos. Aí eu fui até a médica. Aí a médica fez o exame e confirmou que eu estava com nódulos. Aí o que foi que ela falou para mim? Que ela ia passar um medicamento para me tomar, mas eu ia ter que fazer 2 exames. Uma ultrassom da mama e uma mamografia, como eu fiz, né? Tá. Só que quando ela falou do remédio, eu falei para mim, eu não vou tomar o remédio, eu falei para mim mesmo. Aí, o que foi que eu fiz? Primeiro lugar, Deus, a minha fé e a água. Aí fiquei tomando a água, lavando meus seios, tá? Para receber o resultado dos exames. Aí ela ainda pediu para me comunicar à minha família, meus filhos, meu marido, que eu estava com esse problema sério no seio. Quando eu recebi todos os resultados do exame, eu levei lá para ela. Simplesmente ela me perguntou o que foi que aconteceu. Ou seja, não foi o pastor da igreja que disse para não tomar remédio. Não. Foi uma iniciativa própria. Própria. A sua fé. A minha fé. Aí a senhora usou a água, levou os exames. Levei os exames para ela. Ela perguntou o que foi que aconteceu. Eu disse para ela assim, a minha fé me curou. Aí ela disse, a senhora fez uso do quê? Da água, tá? Da água, eu tomando a água, lavei meus seios, eu não tomei o remédio que a senhora passou. A senhora não tomou, não tomei, por conta própria. Tá? E eu estou aqui curada. Eram quantos nódulos? 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. Desapareceram. Eu não tenho nada, bispo. Se o senhor... o movimento que eu não podia fazer, eu faço. E foi comprovado pela medicina. Aí eu levei ela... Os exames provaram o milagre. Isso. Totalmente curada. Curada. Para a honra e glória do meu Senhor. Amém. Deus abençoe a senhora muito mais. Muito obrigada. Amém.